ia continuar. Quantos estavam no encontro de casais há um mês atrás? Há um mês atrás lá na igreja, e a maior parte não estava lá, porque não são, às vezes não são casados ou mais adultos da igreja. Mas o Wagner me convidou para continuar da onde eu parei, lá no encontro de casais. Mas eu quero iniciar fazendo um retrospecto do que eu falei. Tudo que eu falei está escrito neste livro e nós editamos. Se você quiser, tem pouquíssimas. E acabou, vou ter que pedir mais nova remessa só para o ano que vai ter. Mas quem quiser, acho que tem 7 ou 8 livros, né? Mais ou menos aí. E tem um segundo livro que restaurando portas, saídas e entradas da caminhada cristã. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais com as 10 portas de Neemias, este livro está baseado nas 10 portas de Neemias, e lá tem uma simbologia da caminhada cristã, do avanço da caminhada cristã. Se você quiser depois estar lá na portaria, você pode pegar. Mas eu quero continuar o trabalho e ministrar a vocês sobre o supremo propósito de Deus. Amém? Será que aquele dia todo mundo aprendeu a lição? Quem estava lá na igreja lá? Fica de pé, eu vou de prova oral hoje. Prova oral. Quem estava de pé lá? Cadê? Quem estava lá na igreja no dia que eu fui, estava lá. Agora tem prova oral. Qual é o supremo propósito de Deus? Todo mundo junto, só o Wagner que aprendeu. Quem lembra o supremo propósito? Vou ter que voltar e fazer a prova de novo. Todo mundo repetir. O supremo propósito de Deus. Porque Deus criou tudo para que Ele tenha uma família dele. O supremo propósito de Deus para Ele ter criado tudo é para que Ele tenha uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O supremo propósito de Deus é que Ele tenha uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quem aprendeu? Vamos ver juntos? O supremo propósito de Deus qual é? Deus quer ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mais uma vez, Deus quer ter uma grande família de muitos filhos semelhantes. Você pode se sentar. Notas 10 para Wagner e 5 para todo mundo. Você vai deixar. Essa verdade está escrita em Romanos capítulo 8, verso 28. Abre a Bíblia comigo. Se puder fazer o seguinte, posso? Porque se ficar em mim, a minha voz acaba antes de terminar. Romanos capítulo 8, verso 28, 29. Está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito, o primeiro gerado entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou,
e aos que justificou, a esses também glorificou. O que eu falei para vocês, a frase que eu ensinei para vocês sobre o supremo propósito de Deus, é que Deus quer ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E esse texto é um resumo deste propósito. O apóstolo Paulo, na sua revelação que ele teve do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo é um privilegiado, porque ele caminhou 3 anos com os 12 apóstolos, quando Judas abandona o Senhor levanta outro apóstolo, que eu não creio que seja Matias, que eu creio que seja Paulo, o 12º. O substituto de Judas é Paulo, porque o Senhor toma Paulo, e Paulo diz em Gálatas que ele não aprendeu o que ele aprendeu de homem algum. Ele aprendeu direto do Senhor. O Senhor tratou com ele, levou a deserto 3 anos. E ele tratou diretamente com Paulo. Paulo tem característica de um apóstolo, é alguém que tem andado com Jesus. E assim, Paulo andou 3 anos com Jesus no deserto. O Senhor ensinou a ele e levou-o depois ao céu e deu-lhe revelações tremendas, que ele falou que não dá nem para contar o que Deus tem preparado para aqueles que reconhecem ao Senhor. Então Paulo teve revelação. E essa é uma das revelações mais altas que Paulo teve. Ele teve revelação clara da obra, da pessoa e da obra de Jesus. Se você ler o livro de Romanos, você vai ver toda a revelação que ele teve da obra e da pessoa de Jesus Cristo, da condição do homem. E aqui em Romanos mesmo ele traz essa verdade mais profunda, que é o que está no coração de Deus lá na eternidade, que estava no coração de Deus antes de criar todas as coisas. É isso que Paulo está falando. Sabemos que todas as coisas, tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que existe na terra, homem, cosmos, tudo foi criado para que Deus cumprisse esse supremo propósito. Deixa novamente aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Então, tudo existe para este propósito. E é que o propósito é revelado aqui, é o que Deus, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, está falando da eternidade, antes de criar todas as coisas, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, parecidos com o seu Filho, semelhante a Jesus. Quando ele cria o homem no Éden, criou o homem à sua imagem, à sua sim, e a semelhança de Deus é Jesus Cristo. Hebreus diz isso, capítulo 1, ele é a expressa imagem do Deus invisível. E Paulo também vai dizer em 1 Timóteo que ele é a expressão do Pai. O próprio Jesus disse: quem vê a mim, é o Pai. Então ele é, para sermos parecidos com ele. E quais são eles? E ele disse que agora no verso 30, que aos que predestinou, aqueles que ele determinou antes da fundação do mundo, ele também chamou no tempo. Cada um no seu tempo Deus chama. Amém? Você já foi chamado por Deus? Você é um destes predestinados por Deus. Chamou. Ele conheceu antes da fundação do mundo, mas teve um momento que ele te chamou. Você lembra do dia que ele te chamou? Eu nunca esqueço aquele dia. Eu nunca esqueço aquele dia. Para os 44 anos que ele me chamou. Ele chamou. Depois, aos que chamou, a este também, justificou. O que é justificar? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém? Por isso nós cantamos: nada nos separará do amor de Deus. Paulo vai dizer, Romanos 8, tá? Nada, porque ele já me justificou. Por quê? Justificação é Cristo
pagando todos os meus pecados lá na cruz, tirando a minha culpa, tomou sobre ele e sobre mim colocou a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. A estes também justificou. E aos que são justificados, e já justificou, a estes também glorificou. Que é um mistério, e crente gosta de mistério, né? Mas esse mistério está revelado, porque em Efésios capítulo 3, Paulo vai dizer: nós já estamos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Já estamos hoje, já somos da família. Então Deus cria todas as coisas. Paulo é só um resumo do que eu falei antes, do que eu falei. Ele cria para este propósito. E depois nós vimos Gênesis capítulo 2, que para cumprir este propósito, para dar cumprimento total a este projeto que Deus fez antes da fundação do mundo, eu não vou falar em Gênesis, ele cria o cosmos, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele criou todas as coisas, criou aqui na terra animais, tudo que existe. Depois ele cria o homem, no capítulo 1, Gênesis 26, 27, 28, ele cria. No 28 ele faz o casamento, mas no capítulo 2 ele explica como criou. No capítulo 1 ele diz que ele criou. No capítulo 2, como ele criou. Amém, queridos? Capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2 são dois capítulos paralelos. No capítulo 1 diz que Deus criou. No capítulo 2, como ele criou, de que forma ele fez todas as coisas. E como aqui eu quero me dirigir claramente à família e à geração de novos filhos para esta grande família de Deus, eu quero ir com o capítulo 2, quando ele faz a formação do homem e da mulher, ele conclui a formação de Adão e Eva, no capítulo, a partir do verso 18. Quando chega no verso 22, ele diz: da costela que havia tirado do homem, 2:22, o Senhor formou uma mulher e a levou até o homem e disse, e o homem disse: esta afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, depois de criar o homem, trazer a mulher, ele agora institui a família, o casamento, com a família original. Se você olhar, diz casar para quê? Mas o subtítulo aqui é a família original, a família que Deus criou, um modelo que é divino, um modelo que é bíblico, que é original. Fora deste modelo, tudo é feio. Tudo é mentira, tudo é erro, tudo é engano, tudo é desvio. Porque o modelo correto, um modelo único, original de família é este. Capítulo 2, 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua esposa, à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonharam. Aqui está o casamento original, a família original. Porque que eu quero tratar, e eu quero tratar isso, e é importantíssimo hoje na nossa sociedade trazer este princípio, que há muitos modos e invenções de família que estão sendo desenvolvidas, inclusive dentro das igrejas chamadas cristãs, famílias que não são segundo a palavra de Deus, que não são segundo o propósito de Deus, que não são segundo o modelo de Deus que Deus estabeleceu.
Ele estabeleceu essa família. Por isso que precisamos trabalhar. Qual é a família, o modelo de família que Deus estabeleceu? Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui, a família que Deus criou é uma família, a família original, ela é, em primeiro lugar, heterossexual. Vou falar claramente. A família original de Deus é heterossexual. O que é isso? Entre um macho e uma fêmea. Amém? Mas é macho e fêmea fêmea. Não é macho fêmea, nem fêmea fêmea. Por isso deixa o homem, seu pai, sua mãe, une-se à sua esposa e serão os dois. Deixa o homem e tenha uma mulher. Se você voltar em Gênesis 1, capítulo 26 e 27, diz assim a palavra: façamos o homem, verso 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus criou homem, lá no original é Isha, homem e mulher, macho e fêmea. E ele disse agora, no verso, imediatamente de criar esse homem, macho e fêmea, verso 28, ele faz o casamento, que ele agora está repetindo em 2:24. 2:24 é a repetição de 1:28 de Gênesis. Veja aí comigo. Se Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e enche toda a terra e sujeita. Então, ele casou, ele faz o homem e a mulher, é a mesma coisa que está escrito em Gênesis 2:24. Primeiro ele cria homem e mulher, e agora ele leva a mulher a Adão, e Adão recebe a mulher, e aí o homem agora faz este casamento. Deixa o homem, o pai e mãe, se une a sua esposa e são os dois uma só carne. Então, a primeira característica de um casamento divino é que é um casamento heterossexual, em primeiro lugar. Deus não considera outro tipo de casamento. Posso ouvir um amém? Deus não considera casamento entre dois homens, duas mulheres, um homem, três mulheres, um homem, uma mulher, três homens, nada disso. Deus só considera o casamento original quando for entre um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Em primeiro lugar, o casamento original é um casamento heterossexual. Amém? Segundo lugar, um casamento para Deus é vitalício. Aí é. Veja aí no texto. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois torna-se dois em um, com a Trindade. Aí é uma semelhança da Trindade. São três personalidades hipóstases em uma ousia, essência, em só Deus, essência, três personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo. E o casamento também, ele traz segundo a imagem de Deus, esse casamento original, ele é duas pessoas se tornando, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua esposa, se tornam os dois um só, uma só carne, uma só pessoa, uma identidade. E depois o escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão, vai dizer que tem uma terceira dobra aqui. Amém, gente? O cordão de três não se quebra. Amém? A terceira pessoa dessa trindade familiar é Jesus Cristo, é o cabeça. Amém, queridos?
ele é a dobra que fortalece esse casamento, que firma esse casamento e que não deixa esse casamento se quebrar. Então o casamento ser, que a gente chama de vitalício, quer dizer, por isso que o que Deus uniu, não separe o homem. Isso se for lá em Marcos. Não separe o homem. Unidade vitalícia. Então, em primeiro lugar, o casamento é... Qual a primeira característica do casamento? Segundo lugar, heterossexual é um macho e uma. Segundo lugar, vitalício, até que a morte separa. Nenhum homem vai se separar. Por isso que até hoje eu faço casamento e na hora eu faço os dois brincarem até que a morte separe. Agora eu sei que se depois quiser se divorciar, não é problema deles. Mas eles têm que estar, porque eles estão ali na frente, entregando suas vidas, seu casamento ao Senhor. E o Senhor só considera o casamento que seja vitalício, até que a morte separe. Na alegria, na tristeza, na dor, na alegria, na festa, na doença, na saúde, e tudo tem estarei. Assim como Jesus está por isso. Jesus é a terceira porta. E esse casamento, então, é vitalício, é heterossexual e é o que Deus quer, é a característica do casamento original. Qualquer casamento fora disso não é casamento para Deus. É casamento fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus. Essa união deve ser preservada. E essa união, ela tem, eu quero trazer nesse texto ainda 3 características, 3 princípios que estão aqui para que uma pessoa possa se casar. Nesse texto também, o Senhor está estabelecendo 3 capacidades de alguém que quer se casar. Que precisa ter para alguém se casar, também estão nesse texto. A primeira questão necessária, ação necessária, ou capacidade necessária para alguém se casar, está aqui no texto, é que está aqui quando ele diz assim, deixará a palavra, deixar a palavra, o primeiro verbo que é capacidade, que traz capacidade, é deixar. Primeiro diz, deixa o homem. Em primeiro lugar, vejam que a questão é deixar. Primeiro, para você deixar sua casa do seu pai, para se casar, precisa ter capacidade financeira. Quem casa? Tem muita gente querendo casar, mas não tem. Não tem capacidade financeira, não tem emprego, não tem condições de levar a sua esposa para a sua casa. Ele não tem capacidade, se não tem. Hoje em dia, jovens muito novos, de 14, 15 anos já namorando. Quando é que ele vai ter capacidade financeira? Quando? Nós, igrejas, precisamos orientar os nossos jovens. Orientar que, primeiro, namoro é para casar, não é? Namoro não é para ficar ali, curtindo, ficar. Quando alguém assume um namoro já pressupõe um casamento. E um namoro não pode demorar muito, é, não é? 10 anos de namoro. Vai acabar em quê? Tem uma terceira criança. Não é? São 2 crianças. Daqui a pouco vem uma terceira.
Primeira capacidade para alguém casar é capacidade, porque ele precisa ter capacidade de deixar a casa do pai. E não tem esse negócio de casar e ir na casa de papai e de mamãe. Está errado. Isso é um princípio fora da palavra. Tem que ir para a sua casa, construir sua casa, porque agora mudou a relação. Nós já vamos ver já na hierarquia, na próxima ponto que nós vamos tratar sobre a hierarquia do casamento, que na medida que a gente casa, a autoridade muda na nossa vida. Amém, queridos? Quando somos solteiros, filhos, a autoridade sobre nossa vida são os pais. A partir do momento que nós nos casamos, desculpe, é alguém me chamando. Você é hora de tocar isso. Enquanto somos solteiros, a autoridade sobre nossas vidas são os pais. Amém? Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é bênção, é proteção para os filhos. Filhos que desobedecem os pais estão sem a bênção de Deus, porque os pais são autoridades que Deus deu sobre a nossa vida. Mas na hora do casamento se rompe esse laço de obediência aos pais e a obediência vai a Deus. O marido e a esposa agora devem obediência a Deus. Nós já vamos chegar na hierarquia. Por isso que para casar, ele precisa sair da casa do pai, sair da casa da mãe. No Salmo 45, que é o Salmo do casamento. Você sabia que o Salmo 45 é o Salmo do casamento? Vai lá ler depois, eu não vou ler. Aqui ele diz que o homem deixa o seu pai e sua mãe. Lá em Salmo 45 ele diz: moça, esquece da casa do teu pai e agora vai para a sua casa. É a noiva dizendo, o Senhor dizendo à noiva. Então cuidado. Então, para a primeira característica, a primeira capacidade para alguém casar é ter capacidade financeira. Deixar os pais e as mães precisam ter, por isso precisa haver maturidade. Nós já vamos chegar. Precisa ter capacidade. E um moço que não tem capacidade de montar uma casa, ele não pode fazer um casamento. E hoje a gente vê esses casamentos bagunçados, as pessoas casar, Deus vai abençoar. Deus não põe a mão nisso não, viu? Deus não põe a mão coisa em arranjo que a gente faz aqui na terra. Deus só tem compromisso com com a sua suprema vontade, não com as nossas vontades. E a primeira capacidade está no texto. Capacidade tem que ter capacidade financeira. Segundo lugar, precisa ter capacidade espiritual e emocional. Quando ele diz unir-se, deixa e une-se. Unir-se, tornar-se um. Aqui implica em se tornar um. Isso implica em capacidade espiritual para com o conhecimento do Senhor, novo nascimento, vida nova, vida com o Senhor, vida de oração. O homem vai ter que ser o sacerdote da sua casa para orar na sua casa quando tem problema. O moço vai ter que ser o rei da sua casa para ordenar, trazer a palavra, e o profeta da sua casa para trazer a palavra do Senhor para a sua casa. Então ele tem que ter capacidade espiritual. Ele precisa ter essa capacidade espiritual e capacidade emocional, assim, para se desligar, cortar o cordão umbilical do pai e da mãe e agora assumir a sua casa. Maturidade, amém, queridos? Para casar precisa ser. O casamento original exige capacidade. A primeira capacidade é financeira, a segunda é capacidade espiritual, emocional. Sempre oriento com quem eu devo me casar. É a pergunta, às vezes, para o jovem. Só casa
com alguém que ame e conheça o Senhor mais que você. Se casar com um homem que conheça o Senhor mais que você vai ter problema. Esse homem não é maduro espiritualmente, esse moço não é maduro. Se a moça não for imatura, não for madura, você vai ter um problema. Ela não vai te seguir na direção de Deus para a sua vida. Estou tratando um casamento hoje que um moço é muito maduro, um servo do Senhor, está pronto para o ministério, e a esposa é imatura. Agora está na casa da mãe. Não segue o seu marido, não segue o seu... Não. Então, para casar, precisa unir-se. E unir-se implica em capacidade espiritual e emocional. Precisa dessas capacidades. E a terceira capacidade que está aqui nesse texto, para que haja um casamento original, um casamento segundo o propósito de Deus, é a capacidade física e sexual. Quando ele diz, une-se e torne-se uma só carne. Tornar-se uma só carne. Capacidade sexual, capacidade física. Precisa ser maduro fisicamente. Hoje em dia, teve um casamento de um filho de uma irmã, dois casamentos. Tinha o filho de duas irmãs lá na igreja que queria que eu fizesse casamento. O rapaz tinha 15 anos e a menina 14. Não fiz. Aí foram para arrumar um pastor que fez. Hoje tem um problema na vida. Uma pessoa com 14, 15 anos ainda não tem capacidade. Principalmente a moça que ainda é nova, está se desenvolvendo fisicamente, já gera um filho. Capacidade sexual, ela acontece para o homem e para a mulher. Para a mulher, por volta de 17 anos, acima de 18, a partir daí que a mulher tem capacidade física para gerar filhos, é o tempo propício. Vai procurar a saúde que você vai aprender isso. A partir dos 18 anos, que é o 18 a 28 anos, é o tempo melhor de física. A mulher está totalmente preparada, com saúde para gerar filhos. Você sabe que depois disso começa a ter problema também, né? Vai ter ainda isso. Problemas de quebra de somos e problemas da própria pessoa. E o moço, ele tem capacidade sexual, ele tem capacidade de ter ejaculações logo com 12, 13 anos. Mas capacidade sexual correta, equilibrada, que ele não está desesperado por sexo, é a partir dos 23, 24 anos, quando ele começa a ganhar um pouquinho de cabeça, porque o homem demora mais para amadurecer. A mulherada diz, Sabe por quê? A mulher já nasce com todos os óvulos. A menina que nasceu, ela já tem todos os óvulos que ela vai ovular durante toda a sua vida. O menino só começa a desenvolver capacidade sexual com 12 anos, a partir de 10, 12 anos para cima. E além disso, ele começa a seguir aí, nesse tempo ele não pensa com a cabeça de cima, ele só pensa com a cabeça de baixo. Ele não tem emoção, ele é emocionalmente, ele precisa de emoção intelectual, racional. E o homem demora a amadurecer. Por isso, há este princípio, sempre, moça, procura um homem de uns 5 anos para cima de você, que provavelmente ele pode estar no seu nível. Amém? Tá. Isso está na palavra do Senhor. Amém? O casamento que Deus criou é heterossexual, vitalício. Eu esqueci uma parte, monogâmico. Um só macho e uma fêmea. Amém?
heterossexual, vitalício, monogâmico, mas que tem que ter capacidade. Qual é a primeira capacidade? A segunda capacidade espiritual e emocional. E a terceira capacidade física, sexual, correta, equilibrada. Fora disso é sexo descarregado. Atenção. Amém? Deus tem um propósito. Para cumprir esse propósito, Ele cria a família na terra, para gerar muitos filhos semelhantes a Jesus. E essa família se constitui através de um casamento. E esse casamento, em primeiro lugar, é heterossexual. Em segundo lugar, ele é vitalício. Em terceiro lugar, ele é monogâmico. E para alguém casar, precisa de 3 capacidades. Capacidade financeira, capacidade espiritual e emocional e capacidade física sexual. Para que haja um casamento, esse é o casamento que Deus criou. Agora, o que a gente vê no nosso meio é casamento totalmente fora desses princípios. Agora, esse casamento, além de ter essa estrutura, além de ter essas capacitações, precisar dessas capacitações, esse casamento tem uma hierarquia. O casamento original de Deus tem uma hierarquia. Essa hierarquia aqui pressupõe, nesse texto, Gênesis 2:24, está pressumindo, pressuposto essa hierarquia. Veja aqui. Por isso, deixa o homem se une à sua esposa, sendo os dois uma só carne. Aqui já pressupõe a hierarquia. Mas essa hierarquia vai ficar muito mais clara quando Paulo escreve a carta a 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Abre aí comigo. Essa hierarquia do casamento original de Deus está claramente, está pressuposta, implícita em Gênesis 1, em Gênesis 2:24, mas ela está claramente exposta em 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo vai diz o quê? Vamos ler juntos? Quero, porém, queria ouvir bem forte essa palavra. Vamos ler de novo? Quero. Aqui está claramente o que estava implícito em Gênesis, do casamento original, da hierarquia do casamento original, está aqui claramente colocada. Primeiro Paulo diz assim: quero que vocês saibam, vocês precisam conhecer e saber isso. A igreja, o povo de Deus precisa saber isso, essa hierarquia. Cristo é o cabeça de todo homem. Deixa eu perguntar uma para você: quem é que manda na sua casa? Não é? É Cristo. É eu que mando aqui. Deus me constituiu o marido, a autoridade. Não, você é somente o servo de Jesus Cristo. Porque o dono da sua casa é Jesus Cristo. Ele é o cabeça de todo homem, o cabeça de uma casa. E aqui está falando sobre família, uma hierarquia familiar
como é o casamento original, como deve ser a hierarquia de funções. Aqui não há hierarquia espiritual. Os dois precisam ser iguais espiritualmente. Amém, queridos? Gálatas vai dizer que não há macho nem fêmea diante do Senhor. Todos estão diante do Senhor cheios do Espírito Santo. Toda mulher tem o Espírito Santo igual o homem tem o Espírito Santo. Espiritualmente não há diferença, não há gradação, mas agora na questão hierárquica do casamento, funcional do casamento, a hierarquia. Hierarquia é um princípio em Deus. Tudo que Deus faz tem esta hierarquia. Quando Ele cria, o próprio Deus, Ele nunca se criou, mas o próprio Deus se colocou uma hierarquia, ou não? Há hierarquia na Trindade? O Pai, o Filho. E essa hierarquia não é de essência, mas é uma hierarquia funcional no Pai, Filho e Espírito Santo, para cumprir o seu propósito, a sua vontade. E quando Ele cria o casamento, que o casamento é a imagem de Cristo, e a igreja cumpre o propósito de Deus, Ele cria e traz uma hierarquia para o casamento. O casamento, Ele diz, primeira autoridade no casamento é Jesus Cristo. Deixa eu colocar já isso aqui. Por isso que, se há um casamento em que um dos dois não tem Cristo, este casamento já quebrou a originalidade. É um casamento misto, que a gente chama, né? Jogo desigual. Alguém procurar, aqui já vem um princípio, nunca busque alguém fora de Cristo. Tem muitos jovens, na igreja não tem árvore. Os jovens da igreja, o que eu nem sei. Aí já vi muitas moças irem lá no mundo buscar mulher. Ele vai buscar comida no lixo. Vai trazer para casa coisa estranha. Rejeitar. Primeira autoridade do casamento é Cristo. Isso pressupõe que os dois devem ser regenerados. Não case para alguém que não seja regenerado, porque vai ser um jogo desigual. Vai ser filho de Deus deitado com o filho do diabo. Pode isso. A associação da luz com as trevas. Cuidado, que umas moças olhando para mim assim, olho gigante. Não espere no Senhor o seu noivo, a sua noiva. Amém, igreja? Busque no Senhor, diz Paulo a Timóteo. Busque no Senhor, esposa no Senhor. Então, para que haja hierarquia, o cabeça da casa é Cristo. O cabeça da casa é Cristo. Ele não diz que o cabeça da casa é o homem. Ele diz que o cabeça da casa é Cristo. Está escrito aí, não? Quero, porém, que saibas que Cristo será o cabeça de todo homem, que é o cabeça da mulher. Aqui está aí. Depois se a gente for para Efésios capítulo 6, vai dizer Efésios 6, 2 e 3, está escrito: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Então, a hierarquia no casamento é uma hierarquia onde Cristo é o cabeça. O homem é o dirigente do lar, o primeiro responsável pela família. Amém, homens? Amém. Depois de amém, homens? Amém. Se a sua família der errado, Deus vai cobrar de você. Quando Adão
e Eva pecaram no Éden, na hora que Deus foi chamar para dar o relatório, a quem ele chamou? Eita. O homem é o cabeça, e ser cabeça aqui é uma responsabilidade, é um encargo que Deus coloca nos nossos ombros, de ser o primeiro. Paulo vai dizer, aquele que morre pela sua esposa, aquele que dá vida pela sua esposa, aquele que cuida pela sua esposa, aquele que trabalha e cuida da sua esposa, que ama a sua esposa. Ele está pronto a morrer pela esposa, pela família, pela casa. Ele é o primeiro, ele é o último. A parte maior da galinha não é para ele, é para a esposa e para os filhos. Amém, homens? Porque geralmente a gente vê o contrário, né? Primeiro o cara é um troglodita. Chega lá, mulher, põe aí o meu meio. E para ele tem que ser. Eu não gosto disso. Se você basta de peito, tem que ser o meio. Peito, os frangos para ele. E o bicho não tem nem mão para pegar, porque ele que deveria servir a esposa e não a esposa servir a ele. Amém, mulheres? Ser cabeça, Maria, é encargo, é responsabilidade de ser o primeiro a abrir mão de privilégios para servir, para cuidar, para abençoar sua esposa e sua casa. É o primeiro. E Deus vai cobrar primeiro do homem. Quando a gente consagra crianças na igreja, eu pego a criança e entrego para o homem macho. Eu digo para ele, na cara dele, no dia do juízo, Deus vai pedir conta dessa vida para você. Para ele entender a responsabilidade. Ele tem até um filho. Ele é o pai. Ser cabeça do lar, essa hierarquia. O homem é o primeiro, é o responsável. É aquele que tem o peso. Por isso Deus o fez maior. Por isso Deus fez mais força. Não adianta a mulherada brigar com esse movimento feminista que a mulher é mais forte. Não é. Fisicamente ela é frágil. Emocionalmente ela é mais frágil. Fora disso, é humanismo, é feminismo que está entrando dentro da igreja. Está escrito lá em 1 Pedro 3, a mulher é vaso frágil. E o homem tem que cuidar. Lá no seminário, na prova, o homem tem que escrever 1 Pedro capítulo 3, verso 7 na prova. Que é a responsabilidade do homem viver com sabedoria, com entendimento, considerando a mulher vaso mais frágil, sendo ela companheira da sua caminhada aqui. E Pedro termina dizendo assim: se você não agir assim, homem, as suas orações não serão atendidas. Muitas orações de homens não estão sendo atendidas porque você não está cumprindo o seu papel de líder da sua casa. De o primeiro a ser o responsável pela casa, ele responsável financeiramente. Se a mulher não pode trabalhar, o homem tem que assumir. Vai arrumar 2 empregos, vai estudar para ser o melhor. Amém. As mulheres que falaram, as mulheres que dizem que assim seja, Senhor, minha amada. Cristo cabeça, o homem o primeiro responsável, e a mulher, quando ele diz o homem cabeça da mulher, está dizendo que a mulher está debaixo da autoridade funcional do casamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá ao seu esposo, serão os dois uma só carne. Mas aqui ele traz essa figura, eles são espiritualmente iguais,
mas são funcionalmente iguais e diferentes, funções diferentes, porque são diferentes, porque Deus criou diferente. O homem tem essa responsabilidade de sair. O provérbio diz que o homem sai de manhã para a sua vida, que é o trabalho, e traz o seu alimento à noite. A mulher cuida do seu lar, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher é a primeira responsável pela sua casa, pela edificação da sua casa, pelo cuidado da sua casa, pela organização da sua casa. A mulher tem que estar ali cuidando, e ela é a ajudadora. Quando diz, vou fazer uma ajudadora idônea, quando ele cria a mulher em 2:21, 2:18, vou fazer para ele uma ajudadora idônea, que esteja ao lado dele, que não esteja acima dele, que não esteja abaixo dele, mas esteja ao lado dele, para cooperar, para que essa família cumpra o supremo propósito de Deus. Eu acho que vocês devem dizer, qual é o supremo propósito de Deus? Se a gente está assim tão deixando entender isso, porque Deus quer ter uma grande família de muitos filhos semelhantes.